Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro Bruno Roma e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre valorização profissional. Recentemente, nas discussões aí nos grupos de WhatsApp, o pessoal levantou aquela questão muito antiga e muito importante também, que é os baixos salários que o pessoal tem colocado no mercado, empresas, concursos públicos, e o pessoal lá, né, lavando a roupa lá, dizendo que ninguém faz nada, ninguém toma conta desse assunto, né? E eu queria mostrar aqui uma perspectiva diferente. Eu queria mostrar que tem como sim as coisas melhorarem, né, no sentido de valorização do profissional, valorização dos salários, benefícios. Só que isso também depende um pouco de nós, né? A gente precisa sair daqui da onde a gente está, né, e tomar alguma ação, né? A gente precisa se unir de alguma forma. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas interessantes. Quer ver? Vamos lá. Olha lá. Começando com esse daqui, né? Ó, por exemplo, o CREA é um sistema que tem atuado cada vez mais em prol do piso salarial dos engenheiros, tá? E dos tecnólogos também, porque o CREA representa tanto os engenheiros quanto os tecnólogos, né? Então, lá, após intervenção do. Essa aqui é a notícia do dia 8 de maio, tá? Uma notícia razoavelmente recente, né? Intervenção do CREA-SP, a justiça havia suspendido e eliminar o concurso público da Prefeitura de Pacaembu, previa salários abaixo do piso salarial para profissionais de engenharia agronômica e civil. Tá? Então, em sentença do dia 3 de maio, vem aqui falando. Imagina, o edital anunciava remuneração de R$ 1.890 para uma carga horária de 40 horas semanais. Assim, é um total. Quem que é o cidadão que oferece esse salário? Assim, não vou nem defender o engenheiro, vou defender qualquer cargo de nível superior, vai, de 40 horas semanais, receber um salário desse é desumano, né? É totalmente inaceitável. A gente precisa mesmo, né, assim, reforçar a, o CREA e continuar fazendo esse tipo de serviço. Mas não é só o CREA, né? O sindicato, ele também tem um papel, né? Então aqui, ó, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo ganha ação e CT terá que cumprir o piso salarial dos engenheiros. Então aqui também é uma outra notícia muito interessante. Essa daqui já é um pouco mais antiga, ela é de 2022, tá? Mas tenho várias outras notícias do sindicato, mas essa daqui eu acho bacana pelo conteúdo, tá? O conteúdo é muito interessante. Então, falar aqui, ó, que o CESP, em todas as negociações salariais, argumentou com a empresa a necessidade de cumprimento da lei de incluir no acordo coletivo o reconhecimento do piso salarial. A CT, para fugir dessa obrigação, argumentava que teria em seu quadro apenas um engenheiro, o de segurança do trabalho. Mas esse também não aplicava o piso salarial, né? Olha lá, aí tem uma aspas aqui, que é do Dr. Jonas, que é o assessor jurídico da CESP, né, o advogado lá. A empresa exige na contratação a formação em engenharia, mas registra o engenheiro como gestor ou analista. O sindicato briga para que seja pago o piso, pois independente do nome do cargo, né, que ele está desenvolvendo suas atividades de engenheiro, tá? Afirma aqui o Dr. Jonas. Então, o que isso quer dizer? Muitas empresas, órgãos públicos, eles colocam como a formação exigida para um cargo engenharia, né? E na hora de registrar o profissional, registra como gestor, analista, coordenador e vários nomes diferentes para tentar justificar o não pagamento do piso, né? Mas dá para ver aqui que se o sindicato estiver envolvido aqui, a briga vai no sentido de fazer com que a empresa, seja ela pública ou privada, pague aí o que é devido para o profissional, tá? Ele avalia que a vitória dos engenheiros abre precedente para que outras categorias reivindiquem igualmente o cumprimento do piso salarial em diversas empresas que utilizam a mesma manobra, ou seja,
existe uma jurisprudência, né? Então, qualquer outra ação vai ser muito mais fácil de se ganhar quando as empresas fizerem esse tipo de manobra, tá? Então, assim, isso daqui é uma notícia, assim, muito importante, né, nesse nosso sentido, porque isso também foi uma outra coisa que foi levantada, né, no grupo. Ah, mas as empresas registram com outros nomes e ninguém faz nada. Faz sim, tá aqui, né, faz. Só que para fazer, a gente precisa de ter uma certa união, né, a gente precisa conhecer, primeira coisa de tudo, né, conhecer melhor essas instituições, né, o Confea, o CREA, os sindicatos todos, né? E aí, eu até separei aqui, né? Então a gente tem o Sindicato dos Tecnólogos, né? Olha lá, desde 89, então talvez algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo não eram nem nascidas ainda quando o sindicato foi criado aqui, né? Dos tecnólogos. A gente tem o Sindicato dos Técnicos Industriais também, tá? Que pode representar aqui. A gente tem várias ações importantes. Sindicato dos engenheiros, que eu acabei de mostrar, e às vezes as pessoas podem dizer assim, ah, Bruno, mas o CREA só me cobra anuidade, não faz nada, né, em benefício da nossa classe, da engenharia clínica, por exemplo, da engenharia da saúde, né, se a gente não levar as demandas até o sindicato, ou até o CREA, até as instituições que nos defendem, ou até mesmo um advogado, né? Você pode falar assim, ah, poxa, os advogados do Brasil não fazem nada por mim, aqui eu tô sofrendo. Poxa, mas se você não levar sua demanda até o advogado, né, o advogado não vai conseguir fazer nada sem ele saber da tua realidade, né? Então, essa é a questão. Então, primeiro, e eu vou até agora trazer aqui uma questão que eu li aqui na Wikipedia, falando sobre sindicato, e fala aqui, né? Sindicato, também conhecido como sindicato laboral, uma associação estável e permanente de trabalhadores, tanto urbano-industriais, como rurais e de serviços, que se unem a partir da constatação e resolução de problemas e necessidades comuns. Então, assim, voltando ao tema inicial, né? A discussão de quem que deve proteger o profissional, como que isso deve acontecer, isso é uma coisa natural, isso deveria ser uma coisa proativa dentro do sistema do sindicato e do conselho. Infelizmente não, a gente precisa provocar o sindicato, a gente precisa levar as demandas para o sindicato, a gente precisa provocar o conselho, né? Então, assim, se alguém lá da cidade de Pacaembu, por exemplo, não denunciasse no CREA, né, o concurso aqui com uma remuneração baixíssima, talvez os fiscais do CREA não teriam visto esse edital. Então, precisa da ação do profissional. E isso é uma outra coisa importante, que eu gosto muito de ressaltar. A gente só vai conseguir fazer mudanças, né, que as mudanças aconteçam, a partir do engajamento do profissional dentro dessas instituições. Que essas instituições, elas são instituições muito importantes para o profissional, para todos os profissionais, né? Tanto o conselho quanto o sindicato. Quanto mais a gente usar essas instituições, mais fortalecidas nossas categorias, né, todas aí vão ficar, tá certo? Então, assim, uma coisa que a gente precisa saber, assim, de cor e salteado, né, é a nossa lei que garante o piso salarial, que é essa daqui, a lei 4.950-A de 66, dispõe sobre remuneração profissional, e aí não é só dos engenheiros, né, químicos, arquitetos, agrônomos e médicos veterinários. Então tem aqui a lei de 66. Aí vem, depois disso, vem a Constituição de 1988. E a Constituição, ela proíbe a vinculação de salários profissionais com o salário mínimo. E aí isso ficou um impasse de 88 para cá, né? Existiu agora, alguns anos atrás, se não me engano foi em 2020, 2021, até mesmo uma proposta de políticos da ala da direita, né, querendo acabar com a lei 4.950, não só a lei 4.950, várias outras leis que definiam várias outras coisas, eles queriam extinguir diversas leis,
mas não prosperou, não foi para frente, né, dizendo que ela era contra a Constituição, que não poderia fazer isso. Mas como ela foi, né, aprovada antes da Constituição, ela tinha a validade dela. Mas aí o que houve então, né, para acabar de uma vez por todas com essa questão, foi que em 2022 o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, que está aqui uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, 171, e congelou para efeito de cálculo do piso salarial. Então, em 2022, o piso salarial do mínimo era 1.212, tá? Então, se um profissional que trabalha 6 horas, ele vai ter o salário mínimo profissional de 7.272. 7 horas, 9.090, e 8 horas por dia trabalhadas, né? 10.908, tá? Esse é o cálculo, tá aqui no site do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. E o STF definiu que os reajustes a partir dessa decisão precisam acontecer por meio de negociação coletiva. E a negociação coletiva é preceito dos sindicatos, né? E aí a gente tem que em cada estado da nossa federação, a gente tem um sindicato de engenheiros, né? Isso é muito importante. E eu já falei aqui então dos sindicatos. Entre no site do sindicato, dá uma olhada no seu estado, né? Eu não conheço assim de todos os estados, mas a gente vai ver aqui que existem as campanhas salariais, né? Campanha da Sabesp. Então, existem campanhas aqui né, com empresas que possuem muitos engenheiros no quadro. Também existe uma negociação coletiva com o sindicato. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Se a gente quiser valorizar a nossa profissão, a gente precisa sim participar do sindicato. Tem gente que tem medo do sindicato, acho que a pessoa que se aproximar do sindicato, ela não vai mais ser empregada por ninguém, que vai ter problemas, e isso não é verdade, né? O que acontece é o seguinte, quem quer ver você longe do sindicato vai inventar mil e umas histórias, né, para colocar medo em você, para que você não se aproxime nem do conselho e nem do sindicato, tá? Porque eles entendem que se você se aproximar dessas instituições, você se fortalece e a nossa categoria se fortalece, né? Então, algumas pessoas vão entender, né, que quanto mais os profissionais estiverem dispersos e fazendo um trabalho mais individualista, uma ideia mais de americana, né, de individualismo, assim, vai ao contrário aí das ideias de sindicato, que é justamente a união, tá? Então pense nisso aí, pense nisso. E eu acho que é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Não, é exatamente isso. Bom, se você chegou até aqui, né, eu já vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, compartilhar com seus colegas. E tem uma outra coisa também, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas no dia 26 de junho, né, 26/6, às 19h30, a gente vai fazer um encontro dentro do Sindicato de São Paulo, dos engenheiros do estado de São Paulo, e aí o endereço está aqui, né, Rua Genebra 25, lá tem estacionamento gratuito, qualquer coisa me procura nas redes para a gente conversar, e você é muito bem-vindo nessa reunião, tá? Nesse encontro que a gente vai fazer para discutir, né? O que o sindicato pode fazer. Vamos levar as demandas, o que está acontecendo dentro das empresas ou dentro né, dos locais de trabalho que não está sendo bacana, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque se tem uma coisa que a gente precisa fazer é se unir para melhorar o nosso ambiente de trabalho, nossas condições de trabalho, né, os benefícios serem benefícios bons, né, assim, e minimamente que deem uma condição boa para o trabalhador, tá bom? Se você quiser entender um pouco mais sobre o sindicato, entra aqui na Wikipedia, né, digita aqui sindicato para entender
da onde que surgiu, né? Só para a gente entender, o sindicato basicamente surgiu a partir da Revolução Industrial, né? Marcada ali por péssimas condições de trabalho, baixos salários, né? E por aí vai. E depois disso, a gente está ainda num processo ainda muito recente de sindicato. Então é isso aí. Mais uma vez eu agradeço aí todos que assistiram. Muito obrigado e até mais.